E se eu te dissesse que Adão pode não ter sido o primeiro ser humano criado por Deus? Que evidências na própria Bíblia sugerem a existência de uma linhagem anterior, completamente apagada da história oficial? Sei que isso soa como heresia para muitos, mas antes de fechar este vídeo, me dê apenas alguns minutos. O que você está prestes a descobrir pode abalar as fundações do que você sempre acreditou sobre as origens da humanidade. Neste vídeo, vamos mergulhar em um dos maiores mistérios silenciados da teologia, a teoria da criação pré-adâmica. Você vai descobrir os versículos específicos que estudiosos bíblicos usam como prova dessa teoria controversa. As implicações explosivas dessa revelação e, principalmente, por que esse tema é tão evitado nos púlpitos e nas escolas dominicais ao redor do mundo. Se você já sentiu que há lacunas inexplicáveis na narrativa da criação, perguntas que seus professores de Bíblia nunca conseguiram responder satisfatoriamente, prepare-se. O que você vai descobrir hoje pode transformar completamente sua compreensão sobre quem somos, de onde viemos e qual é realmente nosso lugar na criação divina. Pense comigo, quando Caim matou Abel e foi exilado, ele disse a Deus: "Serei fugitivo e errante na terra, e qualquer que me encontrar me matará." Qualquer que me encontrar. Mas espera um momento. Se apenas Adão, Eva e Caim existiam na terra naquele momento, quem eram essas outras pessoas que ele tanto temia? De onde veio a esposa de Caim? Como ele construiu uma cidade inteira na terra de Nod, se sua família era supostamente a única sobre a face da terra? Essas não são perguntas novas. Teólogos, estudiosos e arqueólogos têm debatido essas questões por séculos. Mas a resposta que vou compartilhar com você hoje é tão perturbadora que muitos preferem ignorá-la completamente. Porque aceitar essa possibilidade significa repensar tudo que nos foi ensinado sobre Gênesis, sobre a queda do homem e até mesmo sobre a natureza da redenção em Cristo. A teoria pré-adâmica não é apenas uma curiosidade teológica. Ela toca em questões fundamentais. Havia outras criaturas inteligentes antes de Adão? Essas criaturas tinham alma? Elas pecaram? E se pecaram, por que Jesus veio apenas para redimir a descendência de Adão? Seriam os fósseis de hominídeos que a ciência descobriu evidências dessas linhagens anteriores? Ao longo deste vídeo, vamos examinar as evidências bíblicas, explorar as implicações teológicas e, sim, também vamos enfrentar os contra-argumentos. Porque, diferente de muitos canais que apenas apresentam teorias sensacionalistas, aqui nós vamos ao fundo da questão com honestidade intelectual e reverência às Escrituras. Você vai descobrir por que alguns dos maiores teólogos da história, incluindo estudiosos respeitados do século XIX e XX, levaram essa teoria a sério. Vai entender a chamada teoria do gap, ou teoria do intervalo, que sugere um período devastador entre os dois primeiros versículos de Gênesis. E vai ver como essa teoria, controversa como é, pode, na verdade, harmonizar elementos da fé cristã com descobertas científicas, sem comprometer a autoridade das Escrituras. Mas preciso te avisar, este vídeo vai desafiar você. Vai fazer você questionar certezas que talvez você nunca imaginou que pudessem ser questionadas. E está tudo bem.
A fé verdadeira não teme perguntas difíceis. Um Deus infinito não cabe em nossas caixinhas teológicas limitadas. E se há algo que a história da Igreja nos ensina, é que nossa compreensão das Escrituras está sempre amadurecendo, sempre se aprofundando. Então respire fundo, abra sua mente e prepare seu coração. Porque nos próximos minutos você vai embarcar numa jornada através das páginas mais misteriosas da Bíblia, através de teorias que foram suprimidas, através de perguntas que poucos ousam fazer. E no final, independente de você aceitar ou rejeitar essa teoria, você terá expandido sua compreensão sobre a grandeza do projeto criativo de Deus. Ah, e tem mais uma coisa. Ao final deste vídeo, vou revelar um versículo específico do livro de Romanos que alguns teólogos consideram a prova definitiva da existência de humanos pré-adâmicos. Um versículo que está ali, escondido à vista de todos, mas que pouquíssimas pessoas compreendem em sua profundidade total. Então fique até o final, porque essa revelação pode ser o insight mais importante que você vai ter hoje. Está pronto? Então vamos começar exatamente onde tudo começa, no princípio. Mas não no princípio que você pensa que conhece. No princípio que está escondido entre as palavras de Gênesis 1:1 e 1:2. Um intervalo de tempo que pode conter os segredos mais profundos sobre as origens da vida na Terra. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Vou ler exatamente como está escrito. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora me responda, você já parou para realmente pensar nesse versículo? Porque há algo extremamente estranho acontecendo aqui, e a maioria das pessoas simplesmente passa por cima sem perceber. Preste atenção na palavra era. A terra era sem forma e vazia. No original hebraico, a palavra usada aqui é hayá. E aqui está o detalhe que muda tudo. Hayá pode ser traduzida tanto como era, quanto como tornou-se. Isso mesmo. O versículo poderia perfeitamente ser lido como e a terra tornou-se sem forma e vazia. Você percebe a diferença gigantesca entre essas duas traduções? Se a terra era sem forma e vazia, então Deus a criou nesse estado caótico desde o princípio. Mas se a terra tornou-se sem forma e vazia, isso sugere algo completamente diferente. Que a terra existia em um estado ordenado anteriormente e por algum motivo catastrófico foi reduzida ao caos. Alguma coisa aconteceu entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Algo tão devastador que transformou um mundo criado por Deus em um planeta mergulhado em trevas e desolação. Mas espera, fica ainda mais intrigante. A frase sem forma e vazia em hebraico é tohu va-bohu. Essas palavras aparecem juntas em apenas mais 2 lugares em toda a Bíblia, em Jeremias 4:23 e Isaías 34:11. E nesses 2 contextos, tohu va-bohu não descreve um estado de criação inicial, mas sim um estado de julgamento e destruição. Jeremias usa essas palavras para descrever a terra após um julgamento divino devastador. Isaías as usa para descrever a desolação que viria sobre Edom como punição. Você está vendo o padrão? Tohu va-bohu não é linguagem de criação inicial. É linguagem de destruição, de julgamento, de algo que foi arruinado. Então, por que esse estado de caos está logo no 2º versículo de Gênesis? O que Deus estaria julgando se literalmente nada havia sido criado ainda? Vamos mais fundo.
Gênesis 1:1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é um statement completo, perfeito. Céu e terra criados, obra terminada. Mas então, imediatamente no versículo 2, temos escuridão, caos e vazio. Como um Deus de ordem, luz e perfeição cria algo, e no verso seguinte, esse algo está mergulhado em trevas. Isso não faz sentido, a menos que algo tenha acontecido entre esses dois versículos. É aqui que entra a chamada teoria do gap, ou teoria do intervalo. Essa teoria, defendida por estudiosos respeitados como Thomas Chalmers no século XIX e Arthur Custance no século XX, propõe que há um intervalo de tempo indefinido entre Gênesis 1:1 e 1:2. Um período durante o qual algo catastrófico ocorreu, transformando a criação original perfeita em um mundo caótico e vazio. E qual teria sido essa catástrofe? Muitos teólogos apontam para a queda de Lúcifer. Isaías 14:12-15 descreve a queda desse querubim ungido. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações! Ezequiel 28 adiciona detalhes ainda mais perturbadores, descrevendo um ser que estava no Éden, o jardim de Deus, coberto de pedras preciosas, um querubim ungido que se corrompeu por causa de sua beleza. Agora conecte os pontos. Se Lúcifer caiu, se houve uma rebelião cósmica, se 1/3 dos anjos foi expulso do céu com ele, onde essa guerra aconteceu? Apocalipse 12 nos dá uma pista. E houve batalha no céu, e foi precipitado na terra. A batalha foi no céu, mas o resultado foi precipitado na terra. Será que a terra que Deus criou perfeita em Gênesis 1:1 foi o campo de batalha dessa guerra cósmica? Será que a destruição causada por essa rebelião é o que transformou a terra em Tohu Vabohu? Se isso for verdade, e eu sei que é um grande se, mas acompanhe o raciocínio comigo. Se isso for verdade, então Gênesis 1:3 em diante não seria a criação original, mas uma recriação, uma restauração. Deus estaria pegando um mundo arruinado pelo julgamento e restaurando-o, preparando-o para uma nova criação, Adão e Eva, a primeira criação da nova ordem pós-rebelião. E aqui está a pergunta que vai te perseguir. Se houve um mundo antes, quem ou o que habitava esse mundo? Haveria seres inteligentes vivendo na terra original antes da catástrofe? Adão seria então o primeiro homem da segunda criação, não o primeiro ser humano absoluto a pisar neste planeta? Antes de você descartar isso como absurdo, deixa eu te fazer outra pergunta perturbadora. Quando Caim foi exilado após matar Abel, ele foi para onde? Para a terra de Nod. E lá, Gênesis 4:17 nos diz que ele conheceu sua esposa e construiu uma cidade. Uma cidade, você ouviu direito, cidades não aparecem do nada. Cidades precisam de pessoas, de sociedade, de cultura estabelecida. Então, quem vivia em Nod? De onde veio a esposa de Caim, se, segundo a narrativa tradicional, só existiam Adão, Eva e Caim vivo? A resposta padrão que te deram na escola dominical provavelmente foi: Caim casou com uma de suas irmãs. Mas a Bíblia não menciona nenhuma filha de Adão nascida até aquele ponto. E mesmo que houvesse, isso não explica as outras pessoas que Caim temia que o matassem. Não explica a cidade que ele construiu. Não explica a terra de Nod já estar habitada e nomeada. A menos que houvesse outros humanos. Humanos que não descendiam de Adão. Humanos de uma linhagem anterior, pré-adâmica. E se Adão foi o primeiro da linhagem da aliança, o primeiro através do qual Deus estabeleceria seu plano de redenção, mas não necessariamente o primeiro Homo sapiens a existir sobre a face da terra? Eu sei que sua mente está girando agora.
Eu sei que isso desafia tudo que você aprendeu, mas segura essa inquietação, porque nos próximos capítulos vamos examinar mais evidências, vamos conectar mais pontos, e você vai ver que há muito mais nessa teoria do que parece à primeira vista. E lembra do versículo de Romanos que prometi? Continue comigo, porque quando chegarmos lá, você vai ter um aha moment que vai iluminar tudo isso de uma forma que você nunca imaginou. Agora que plantamos a semente da dúvida, vamos regar essa planta com evidências concretas das Escrituras, porque uma teoria teológica só tem valor se ela resistir ao escrutínio bíblico rigoroso. E a teoria pré-adâmica, por mais controversa que seja, tem mais suporte nas Escrituras do que muitos imaginam. Vamos começar com o elefante na sala, o medo de Caim. Gênesis 4:14 registra as palavras aterrorizadas de Caim após Deus pronunciar seu julgamento. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Pare e reflita sobre essa declaração. Todo aquele que me achar, todo aquele, não meus irmãos ou minha família, todo aquele que me achar. A resposta tradicional tenta nos convencer de que Caim estava com medo de seus futuros irmãos, dos filhos que Adão e Eva ainda teriam. Mas isso não faz sentido cronológico. Caim está sendo expulso agora, naquele momento, e ele tem medo de pessoas que supostamente nem existem ainda? Além disso, se fossem apenas seus irmãos futuros, por que Deus colocaria uma marca protetora em Caim? Gênesis 4:15 diz: O Senhor pôs um sinal em Caim para que não o matasse qualquer que o encontrasse. Qualquer que o encontrasse. Deus está protegendo Caim de um perigo real e presente, não de um perigo hipotético do futuro. Mas a evidência mais intrigante vem logo depois. Gênesis 4:16-17 narra: E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu. Espera, ele saiu, chegou em Nod e imediatamente conheceu sua esposa. A linguagem bíblica aqui sugere que essa mulher já estava lá. Ele não voltou para buscar uma irmã. Ele não esperou anos até que uma sobrinha crescesse. Ele chegou em Nod e lá havia uma mulher. E tem mais. O versículo continua: E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Edificou uma cidade. Você já parou para pensar na logística de construir uma cidade? Caim, sozinho ou mesmo com uma esposa e um filho, vai construir uma cidade. Cidades requerem população, trabalhadores, planejamento urbano, estrutura social. A única explicação lógica é que Nod já era habitada, já tinha uma população estabelecida e Caim se integrou a essa sociedade e eventualmente se tornou seu líder ou fundou um novo assentamento dentro dessa região já povoada. Agora vamos para outra evidência perturbadora: os gigantes. Gênesis 6:4 diz: Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Havia gigantes na terra. A palavra hebraica aqui é Nefilim. E preste atenção, eles estavam na terra naqueles dias e também depois. Isso sugere que os Nefilim não foram criados apenas pela união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Eles já existiam antes, e essa união produziu mais deles. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. O texto faz uma distinção clara entre os filhos de Deus, as filhas dos homens e os gigantes. 3 grupos distintos. Se todos descendiam de Adão, por que essa distinção? Por que filhas dos homens, especificamente? Isso sugere que havia diferentes linhagens de humanidade coexistindo naquele período.
E os gigantes, ou Nefilim, poderiam ser remanescentes de uma criação anterior ou híbridos dessas linhagens. E esses gigantes não desaparecem após o dilúvio. Números 13:33 registra os espias de Israel relatando: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Após o dilúvio, como Nefilim sobreviveram ao dilúvio que supostamente destruiu toda a carne, exceto Noé e sua família, a menos que houvesse linhagens que não descendiam de Adão, e, portanto, não estavam inclusas na genealogia que Noé carregava na arca. Vamos conectar isso com evidências arqueológicas. Deuteronômio e outros livros mencionam povos como os Refaíns, os Emins, os Zanzumins, os Oreus. Esses não eram simples tribos. A descrição bíblica os retrata como raças distintas, com características físicas únicas, muitos deles de estatura gigantesca. Deuteronômio 2, 10, 11 descreve: antes os Emins habitaram nela, um povo grande e numeroso e alto como os Anaquins. Eles também foram considerados gigantes como os Anaquins. Considerados gigantes, raças inteiras de gigantes. Og, rei de Bazã, é descrito em Deuteronômio 3 e 11 com detalhes surpreendentes, porque só Og, rei de Bazã, ficou do restante dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento e de 4 côvados a sua largura, segundo o côvado ordinário de um homem. 9 côvados são aproximadamente 4 metros de comprimento. Esse não era um humano comum. E o texto diz que ele era do restante dos gigantes, indicando que havia muitos outros antes dele. Agora, a teoria pré-adâmica propõe uma explicação unificada para todos esses fenômenos aparentemente desconexos. Havia múltiplas linhagens de seres inteligentes na Terra. Adão foi criado como o progenitor de uma linhagem específica, a linhagem da aliança, através da qual viria o Messias. Mas outras linhagens, possivelmente de criações anteriores ou sobreviventes do julgamento pré-adâmico, coexistiam com os descendentes de Adão. Isso explicaria as esposas misteriosas, as cidades pré-existentes, os gigantes que aparecem e reaparecem através da história bíblica, e até mesmo as súbitas civilizações avançadas como Suméria e Egito, que surgem do nada com conhecimento astronômico, matemático e arquitetônico extraordinário. Se houve transferência de conhecimento de linhagens mais antigas para as mais recentes, muitos mistérios históricos começam a fazer sentido. Isaías 45:18 nos dá outra pista intrigante. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Não a criou vazia, mas Gênesis 1:2 nos diz que a terra estava vazia. Como reconciliar esses dois versículos? A teoria do gap oferece uma resposta. Deus não criou a terra vazia, Gênesis 1:1, mas ela se tornou vazia, Gênesis 1:2, devido ao julgamento. Ele então a restaurou para novamente ser habitada, desta vez pela linhagem adâmica. Jeremias 4:23-26 pinta um quadro ainda mais vívido. Olhei para a terra, e eis que era sem forma e vazia, e para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Cidades derrubadas. Em uma visão profética, Jeremias está vendo a terra no estado de Tohu Vabohu, e as cidades destruídas.
Cidades que existiam antes do julgamento. Cidades de quem? Se isso é uma visão do estado da Terra em Gênesis 1:2, então havia civilização antes do caos. Havia cidades antes de Adão. Havia humanidade, ou algo semelhante à humanidade, antes da criação narrada a partir de Gênesis 1:3. Sei que isso está mexendo com sua cabeça. Sei que cada nova evidência levanta 10 novas perguntas. Mas aguenta firme comigo, porque estamos prestes a chegar no clímax, na revelação que une todas essas peças do quebra-cabeça. E quando chegarmos lá, você vai entender por que essa teoria, por mais controversa que seja, tem atraído a atenção de teólogos sérios por mais de 200 anos. Chegamos ao coração da questão, ao momento de máxima revelação, onde todas as peças que espalhamos nos capítulos anteriores finalmente se encaixam em um quadro coerente e, devo admitir, bastante perturbador. Então respire fundo, porque o que vou compartilhar agora vai desafiar paradigmas fundamentais sobre nossa compreensão da criação, da humanidade e do propósito divino. A grande revelação é esta: Adão não foi o primeiro ser humano ou ser inteligente a pisar na terra. Ele foi o primeiro homem da nova criação, o primeiro da linhagem da aliança, o protótipo da humanidade redimível. Mas antes dele, existiram outras formas de vida inteligente, possivelmente outras raças humanas ou humanoides, que habitaram este planeta em uma era pré-adâmica que terminou em catástrofe e julgamento divino. Essa não é apenas especulação selvagem. É uma teoria teológica estruturada que responde a mais perguntas bíblicas do que cria. Vamos conectar todos os pontos agora. Gênesis 1:1 descreve a criação original perfeita. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa criação incluía habitantes, incluía civilização, incluía vida inteligente. Mas então ocorreu a rebelião de Lúcifer, a guerra no céu descrita em Apocalipse 12, e o julgamento divino foi derramado. A terra, campo de batalha dessa guerra cósmica, foi devastada, tornando-se sem forma e vazia, exatamente como Gênesis 1:2 descreve. Durante um período de tempo indefinido, a terra permaneceu neste estado de tohu vabohu, mergulhada em trevas e caos. Então, Deus iniciou um projeto de restauração, um novo começo, e dentro desse novo começo, ele criou Adão. Não apenas mais um ser humano, mas o ser humano, através do qual estabeleceria uma aliança eterna, através de cuja linhagem viria o Redentor que restauraria toda a criação. Agora observe a genialidade disso. Adão é chamado em 1 Coríntios 15:45 de o primeiro homem Adão. Mas primeiro em que sentido? Primeiro cronologicamente ou primeiro em importância? Primeiro da nova ordem. A palavra grega usada aqui é protos, que pode significar tanto primeiro no tempo quanto primeiro em rank, primeiro em importância. Jesus é chamado de primogênito em Colossenses 1:15, mas sabemos que ele não foi literalmente o primeiro ser criado. O termo denota preeminência, supremacia, não necessariamente ordem cronológica. Adão é o primeiro homem da linhagem messiânica. Ele é o cabeça federal da raça humana que seria redimida por Cristo. E isso explica perfeitamente porque Romanos 5:12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Paulo está falando da linhagem adâmica, da raça que herdou o pecado original através de Adão. Ele não está necessariamente fazendo uma declaração sobre toda e qualquer forma de vida inteligente que já existiu na Terra. Isso nos leva de volta às perguntas perturbadoras do capítulo anterior. Quem eram as pessoas que Caim temia?
eram remanescentes ou descendentes das raças pré-adâmicas que sobreviveram ao julgamento ou que habitavam regiões não afetadas pela devastação. De onde veio a esposa de Caim? De uma dessas linhagens pré-adâmicas. Como Nod já estava habitado e tinha civilização, porque essas populações pré-adâmicas já haviam estabelecido sociedades naquela região. E os gigantes, os Nefilim. Aqui fica ainda mais interessante. A teoria sugere que quando Gênesis 6:2 fala dos filhos de Deus tomando as filhas dos homens, pode estar descrevendo a mistura de diferentes linhagens. Filhos de Deus poderia se referir à linhagem adâmica que mantinha contato com Deus, enquanto filhas dos homens poderiam ser das raças pré-adâmicas. Ou, alternativamente, os Nefilim poderiam ser remanescentes das raças pré-adâmicas que eram naturalmente de estatura gigantesca, e a união com anjos caídos, outra interpretação dos filhos de Deus, produziu híbridos ainda mais aberrantes. Isso explicaria por que Deus ordenou a completa aniquilação de certas nações cananitas em Deuteronômio 7. Não era genocídio arbitrário. Essas nações continham DNA corrompido, linhagens híbridas que ameaçavam a pureza da linha messiânica que levaria a Cristo. Deus estava protegendo a genealogia através da qual o Salvador viria. Todo o Antigo Testamento pode ser visto como Deus preservando uma linhagem específica em um mundo povoado por múltiplas raças, algumas das quais estavam geneticamente corrompidas. Agora vamos abordar a evidência científica. A paleontologia descobriu fósseis de hominídeos como Homo erectus, Homo habilis, neandertais, que datam de centenas de milhares a milhões de anos. A teoria tradicional criacionista jovem precisa explicar esses fósseis como ou fraudulentos ou mal datados. Mas a teoria pré-adâmica oferece outra opção. Esses eram habitantes pré-adâmicos, raças anteriores, que viveram antes do julgamento descrito em Gênesis 1:2. Adão, criado há aproximadamente 6.000 a 10.000 anos, foi o início de uma nova linhagem, não contradizendo esses achados, mas contextualizando-os em um framework bíblico maior. Civilizações como Suméria aparecem de repente na Mesopotâmia por volta de 4.000 a.C., com escrita, matemática avançada, astronomia precisa e arquitetura impressionante. De onde veio todo esse conhecimento instantaneamente? A teoria pré-adâmica sugere que houve transferência de conhecimento de civilizações mais antigas, possivelmente através de linhagens pré-adâmicas que sobreviveram e interagiram com os descendentes de Adão, ou mesmo através de conhecimento preservado de eras anteriores. Agora a pergunta teológica mais importante: se havia humanos pré-adâmicos, eles tinham alma. Estavam sujeitos ao julgamento divino? Aqui está onde Romanos 5:13 se torna crucial, e eu prometi que voltaríamos a isso. O versículo diz: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Você capta a implicação? Paulo está dizendo que havia pecado no mundo antes da lei ser dada, mas esse pecado não era imputado, não era registrado na conta da pessoa, porque não havia lei. Agora expanda isso. Se havia pessoas antes de Adão, antes da árvore do conhecimento do bem e do mal, antes da primeira lei moral dada à humanidade, essas pessoas poderiam pecar no sentido técnico? Ou viviam em um estado de inocência amoral, não culpável porque não tinham a lei? A teoria sugere que as raças pré-adâmicas podem ter sido criações experimentais de Deus, seres inteligentes, mas sem a imago Dei completa, sem a centelha divina que Deus soprou em Adão, em Gênesis 2:7. Adão foi único porque Deus soprou seu próprio fôlego nele, fazendo dele um ser com alma eterna, capaz de comunhão íntima com Deus e, portanto,
responsável moralmente de uma forma que as criações anteriores não eram. Isso tornaria Adão o primeiro verdadeiro humano no sentido teológico, o primeiro portador completo da imagem de Deus, o primeiro com quem Deus estabeleceu uma aliança moral. As raças anteriores eram inteligentes, talvez até civilizadas, mas não eram portadoras da imago Dei completa. Elas morriam, mas não herdavam vida eterna ou condenação eterna, pois não tinham a natureza espiritual que Adão tentar novamente e me continua recebeu. E é por isso que Jesus veio especificamente para redimir a descendência de Adão. Romanos 5,19 declara: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. A redenção é necessária apenas para aqueles que herdaram o pecado original através de Adão. As raças pré-adâmicas, se não possuíam alma eterna ou responsabilidade moral completa, não necessitavam de redenção no mesmo sentido. Isso pode soar controverso, mas na verdade resolve elegantemente um dos maiores enigmas teológicos: o problema das almas não alcançadas. Se Deus é justo, como ele condenaria pessoas que nunca ouviram o Evangelho? A teoria pré-adâmica sugere que apenas aqueles criados à imagem completa de Deus, com alma eterna e capacidade de escolha moral real, são sujeitos ao julgamento eterno e necessitam da redenção em Cristo. Todos os outros seres inteligentes que possam ter existido simplesmente cessaram de existir na morte física, sem céu ou inferno, pois não possuíam a eternidade inerente que Adão recebeu. Agora vejamos como isso se conecta com profecias futuras. Apocalipse fala de um novo céu e uma nova terra. 2 Pedro 3,13 confirma: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por que uma nova terra seria necessária? Porque esta terra carrega as cicatrizes de múltiplos julgamentos. O julgamento pré-adâmico que a tornou Tohu Vabohu, o dilúvio de Noé e a futura tribulação. A nova terra será a terceira iteração da criação terrestre de Deus, finalmente livre de qualquer contaminação rebelde, o lar eterno dos redimidos da linhagem adâmica. E aqui está a conexão final que une tudo. A obsessão de Satanás em corromper a linhagem humana faz muito mais sentido através dessa lente. Se o propósito de Adão era ser o progenitor da raça, através da qual viria o Messias, que esmagaria a cabeça da serpente, Gênesis 3,15, então toda a estratégia de Satanás através da história foi corromper essa linhagem para impedir o nascimento do Redentor. Daí a união dos filhos de Deus com as filhas dos homens, gerando Nefilim. Daí a proliferação de gigantes na terra prometida, exatamente onde Israel deveria se estabelecer. Daí as ordens de Deus para destruir completamente certas nações cananitas, sem deixar sobreviventes, porque seu DNA estava corrompido de forma irreparável. Satanás estava tentando poluir geneticamente toda a humanidade para que não houvesse uma linhagem pura através da qual o Messias pudesse nascer. Noé é descrito em Gênesis 6,9 como perfeito em suas gerações. A palavra hebraica tamim, usada aqui, geralmente se refere à perfeição física ou genética, não apenas moral. Noé era geneticamente puro, não contaminado pelas misturas aberrantes que haviam corrompido o resto da humanidade. É por isso que Deus preservou especificamente Noé e sua família na arca enquanto destruía o resto da humanidade no dilúvio. Não era crueldade arbitrária. Era preservação cirúrgica da única linhagem genética pura restante através da qual o plano de redenção poderia continuar. E mesmo após o dilúvio, vemos os gigantes reaparecendo. Números 13:33 confirma sua presença em Canaã. Como?
ou alguns Nefilim sobreviveram em regiões não alcançadas pelo dilúvio. Se o dilúvio foi local ou regional, outra discussão complexa. Ou, mais provavelmente, os genes recessivos continuaram em algumas linhagens e ocasionalmente se manifestavam, ou ainda havia remanescentes de raças pré-adâmicas que nunca foram completamente aniquiladas e que ocasionalmente se misturavam com descendentes de Noé. Golias e seus irmãos gigantes que Davi e seus homens valentes mataram, segundo Samuel 21, 15 e 22, eram os últimos remanescentes dessa corrupção genética, e com sua destruição, a linhagem messiânica estava finalmente segura. Não é coincidência que logo depois, na próxima geração, nasce Salomão, e a partir dele a genealogia flui ininterruptamente até Jesus Cristo, conforme registrado em Mateus 1 e Lucas 3. Toda a narrativa bíblica, vista através dessa lente, torna-se uma épica batalha cósmica não apenas espiritual, mas também genética. Deus estabelecendo uma linhagem pura através de Adão. Satanás tentando corrompê-la através de múltiplas estratégias ao longo de milênios. Deus preservando miraculosamente essa linhagem através de julgamentos, dilúvios, guerras e êxodos, até que finalmente, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Gálatas 4:4. Jesus teve que ser 100% humano adâmico para poder ser o segundo Adão, o cabeça de uma nova humanidade redimida. Se houvesse uma gota de sangue nefilim, uma porção de DNA pré-adâmico corrompido, ele não poderia ser o redentor da raça adâmica. Mas Lucas traça sua genealogia explicitamente até Adão, filho de Deus. A linhagem estava pura, o plano estava completo. E na cruz, Jesus proclamou: "Está consumado." Agora você entende por que essa teoria, embora controversa, é levada a sério por muitos estudiosos? Ela não apenas responde perguntas isoladas sobre esposas misteriosas e gigantes. Ela oferece um framework narrativo coerente que unifica múltiplos elementos aparentemente desconexos da Escritura em uma grande história de criação, queda, preservação e redenção que se estende por eras inimagináveis. As raças pré-adâmicas viveram e morreram. Elas construíram civilizações que foram varridas no julgamento pré-adâmico. Seus fósseis jazem nas camadas geológicas profundas. Seus remanescentes sobreviventes interagiram com os primeiros descendentes de Adão, explicando as populações misteriosas de Gênesis. E sua eventual extinção ou absorção na linhagem adâmica deixou apenas uma raça humana sobre a Terra. Nós, os filhos de Adão, portadores da Imago Dei, herdeiros tanto do pecado original quanto da promessa de redenção através do segundo Adão, Jesus Cristo. Esta é a grande revelação. Não somos a primeira tentativa de Deus com vida inteligente na Terra. Somos a tentativa redimível, a linhagem da aliança, a raça criada especificamente para relacionamento eterno com Deus. E isso, de certa forma, torna nossa posição ainda mais especial, não menos. Não somos acidentais, somos intencionais. Não somos apenas mais uma espécie na longa história do planeta. Somos o projeto específico de Deus para trazer glória a si mesmo através de um plano de redenção que ecoa por toda a eternidade.